Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda, 19 de setembro de 2016. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Eu não sei, mas a pesquisa aqui, uma pesquisa dizendo que os homens são mais ansiosos que as mulheres. Eu sempre achei o contrário, todo mundo fala o contrário, mas parece que por pressões no trabalho, pressões dentro de casa, pressões de desempenho, muitos homens estão ficando ansiosos, é o que diz a pesquisa. Não vamos discutir esse assunto, até porque a Bíblia tem várias orientações quanto à questão da ansiedade, seja naquilo que se aplica ao homem ou à mulher, e eu quero ouvir a sua opinião e sua participação aqui no nosso Debate 93 de hoje. Também vamos tratar aqui o seguinte, o camarada, ele sempre inventava uma história, mas dessa vez a situação ficou complicada. Ele, pra não trabalhar, depois de uma festa, o camarada foi pra balada, entendeu? E ele arrumou uma desculpa. Só que essa desculpa acabou sendo descoberta. E a pessoa que estava lá querendo trapacear, querendo enganar o seu patrão, o seu chefinho, ele acabou sendo descoberto. E muita gente acaba com coisas pequenas, muito pequenas, querendo enganar o outro. Às vezes é uma desculpinha besta. Chegou atrasado, coloca desculpa em alguém. Não chegou, coloca desculpa em alguém. Não ficou pronto, coloca desculpa em alguém. O que você acha, hein? Quero ver sua opinião, sua participação. Vamos saber o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Tem coisas que você pode achar que são menores, mas elas são tão importantes quanto aquelas que você considera maiores. Outro ouvinte aqui dizendo: JR, eu sou cristão, não bebo, não fumo e não faço nada que possa denegrir a minha imagem. Eu sou alegre, sou brincalhão, mas muita gente diz que eu não tenho que ficar assim rindo, sabe, nem conversando com todo mundo. Como posso ter Jesus no coração e continuar triste, hein? Ser santo significa não sorrir? Tenho que mudar o meu jeito para servir a Jesus? Qual o equilíbrio entre santidade e alegria? E quando a nossa alegria incomoda os outros, hein? O que eu faço, hein? O que eu trato esse assunto? Como é que eu resolvo esse assunto? Pergunta aqui um de nossos queridos ouvintes já ligado aqui no Debate 93. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93. Está ouvindo o pastor Luciano Regis do projeto Restaurando Vidas de Nilópolis, que da mesa é o que menos ri. Aqui tá minha resposta. E aí, pastor Luciano, bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, amados debatedores, você que nos ouve, prazer estar aqui mais uma vez. Olha, a minha resposta já veio com um sorriso. Eu acho que as pessoas estão, nesse caso em questão, claro, estão muito equivocadas quanto a uma vida com Cristo. Se a gente for ver Salmo 16, verso 11, ele diz que ele nos faz conhecer a vereda da vida, nos traz a plenitude da alegria. Então, como pode você conhecer um Deus tão maravilhoso e viver angustiado, entristecido? Uma coisa é passar lutas, outra coisa é ser depreciado, destruído por elas. A alegria do Senhor é a nossa força. Deus é tão maravilhoso que ao seu povo, aos hebreus, aos judeus, ao povo de Israel, ele tem 8 festas, 3 obrigatórias. Festa da Páscoa, da colheita e de tabernáculo. Como você pode servir um Deus desse e ser triste e angustiado? É óbvio que a gente vai falar um monte de coisa aqui, mas a alegria do Senhor é a nossa força. O pastor Gilton de Medeiros, da Igreja Batista em Jardim Santíssimo, também é jornalista. Bom dia, pastor. Seja bem-vindo. O nosso ouvinte apresenta suas credenciais. Sou cristão, não bebo, não fumo, não faço nada que possa denegrir a imagem dos outros. Eu sou alegre e brincalhão. E a turma pega no pé dele, segundo ele, porque ele é alegre e brincalhão. Tem níveis diferentes, pastor, de alegria e de brincadeira, que eventualmente uma pessoa possa estar assim, exagerando um pouquinho? Então, JR, bom dia. Bom dia, amigos da mesa, bom dia, ouvintes da 93. É sempre um prazer, uma honra estar aqui compartilhando com vocês desses momentos. A questão da alegria aqui, JR, parece que está sendo confundida com reverência e irreverência.
Então nós temos a seguinte situação: é possível ser alegre, é possível ser feliz, é possível demonstrar essa alegria e ser reverente. Isto é, nos momentos apropriados em que é preciso ser contrito, que é preciso ser mais recatado, é preciso ser mais voltado para dentro, a pessoa poderá ser assim. Agora, ser irreverente, que é não respeitar as coisas sagradas, não ter o devido respeito, a devida consideração, aí sim, realmente não se deve ser irreverente. Então eu não sei se quando ele diz que ele é alegre, brincalhão, ele está sempre sorrindo, em alguma situação ele está sendo irreverente. Se é o caso, aí sim a gente deve ter cuidado. Muito bem, a nossa menina da mesa, a pastora Carla Regina, da Assembleia de Deus em Vila Pacaembu, em Queimados. Pastora, muito bom dia, seja bem-vinda também aqui ao debate de hoje. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia aqui aos queridos debatedores, aos nossos ouvintes também. Eu corroboro da mesma opinião dos que me antecederam e ainda acrescento que muitas das vezes exatamente esse é o problema, né? Tem gente que é alegre demais, quer contagiar, mas às vezes acaba se tornando inoportuno, porque não respeita o momento, de repente, que o outro possa estar vivendo. Uma alegria que é contagiante, ela não é imposta. Contagiante, o nome já vai falar por si só. Você vai alegrar aquele ambiente, vai ter esse feeling aí, se você está se excedendo ou se você está vindo na medida certa. Paulo vai deixar escrito aos Filipenses: regozijai-vos sempre no Senhor. E aí ele repete: regozijai-vos. Essa palavra é válida porque ele está conclamando o povo a ter uma alegria, não é felicidade que é circunstancial, mas uma alegria que independe da circunstância. E como fora dito, isso não impede que tenhamos momentos de tristeza, que a gente não queira fazer festa naquele momento. E de repente o brincalhão chega só para isso. Deixa eu só corroborar depois dessa base bíblica com uma frase de Agostinho, eu vou parafrasear. Ele vai dizer que a tristeza, o pecado já nos promove tristeza. O pecado é a tua tristeza. Deixa que a santidade seja a tua alegria. Então, quando ele fala isso, Santo Agostinho, ele vai deixar para nós uma reflexão de que se você, porventura, você que nos ouve nessa manhã, se encontrar triste, eu não sei de repente qual é a fonte da tua tristeza, mas se você está conseguindo permanecer de pé, está conseguindo permanecer santo na presença de Deus, permita-se sim se alegrar, né? Porque é tão ruim viver triste. Enfim. Muito bom dia também, pastor Paulo César Braga, da Igreja Metodista Central em Nilópolis. Pastor, aqui um ouvinte dizendo: o crente pode viver sorrindo sim, pois a alegria do Senhor é a nossa força, mas temos que ter cuidado ao demonstrar esse sorriso para não parecer forçado. Tem que ser sincero, diz o ouvinte aqui pelo nosso WhatsApp, que pode ligar, pode participar, dando aqui a sua opinião, mandando aqui a sua mensagem de texto para o nosso WhatsApp 96803-8319, 96803-8319. Bom dia, JR, debatedores, amados ouvintes, é sempre um prazer estar aqui colaborando, dissertando e dialogando junto com os irmãos, com os ouvintes que estão sempre participando. Bem, eu acho isso aqui muito interpretativo. Como esse ouvinte falou aí, a gente precisa ter o equilíbrio das coisas. Eu acho que a alegria é diferente de empolgação. Acho que a empolgação, ela é muito momentânea. A alegria independe das circunstâncias que você está vivendo. Se a alegria do Senhor é a nossa força, então eu sou alegre em Deus mesmo quando passo dificuldade, quando eu estou em luta. Agora, eu já acompanhei alguns casos que eram pessoas assim muito tristes. E de repente algumas pessoas vão se afastando naturalmente. A verdade é que ninguém gosta de estar perto de pessoas que são tristes. Depois a pessoa fez um tratamento, uma terapia e se redescobriu, está muito alegre, e as pessoas também se incomodam com a alegria da pessoa. Então, assim, a gente está sempre vivendo uma vida que está incomodando. A gente precisa encontrar esse equilíbrio, não se importar com o que as pessoas acham da gente, porque se importa que eu estou triste demais, depois se importa que eu estou feliz demais. Então, assim, se eu estou me sentindo bem e a minha bondade, o que eu me sinto, não está afetando diretamente a vida do outro, então eu preciso continuar acreditando no que eu estou vivendo. Nessa linha dos nossos ouvintes, o Marcos Vinícius diz o seguinte: olha, eu acho que há algumas pessoas nas igrejas que exageram na alegria, assim como tem pessoas que têm uma alegria saudável, mas essa alegria saudável também incomoda alguns. É a palavra que o senhor trouxe.
Mas se a pessoa se incomoda com a tristeza do outro, depois se incomoda com a alegria do outro, quem está errado é o que está se incomodando, não é não? É, o ambiente que ele vive. Vale a pena ressaltar, o JR indo para um outro âmbito, a palavra brincalhão. Muitas das vezes uma brincadeira pode ser mal interpretada. Então nós ressaltamos aqui com base bíblica acerca da alegria. Mas cuidado você, minha irmã, cuidado você, meu irmão, para numa brincadeira não ser mal interpretada. Existem muitas pessoas com nível de carência exacerbada, master. Nível de carência master faz com que as pessoas simplesmente confundam brincadeiras que é para bem com, infelizmente, intenções que são para mal. Então ter esse cuidado para a pessoa não ter problema também é válido. Não vai andar neurótico, mas também não vai andar sem vigilância. É que o ouvinte dizendo, já tem um rapaz aqui no meu trabalho que ele me chama de velho, entendeu? Porque tem certas brincadeiras que eu não acho assim adequadas para um cristão. Ele se diz cristão, mas justifica que, como tem intimidade com as pessoas não cristãs, pode brincar que não tem maldade. Porém, as brincadeiras são de duplo sentido. Nesse caso, eu prefiro ser o velho, mesmo sendo 10 anos mais novo que ele. Bom, assim, eu brinco, mas com limite. Eu creio que certas brincadeiras não são convenientes ao cristão. Nós estamos ampliando aqui o assunto, evidentemente, mas muito apropriada a palavra desse nosso ouvinte aqui, porque uma brincadeira de duplo sentido, ou uma palavra ou uma expressão que possa produzir um sentido duplo da sua interpretação, é uma questão complicada dentro de um ambiente, seja de trabalho, vizinhança, alguma coisa assim. O que vocês acham? Então, JR, as brincadeiras de duplo sentido, elas sempre são de mau gosto, especialmente porque normalmente elas apelam para o lado pejorativo das coisas e sempre acabam diminuindo alguém, acabam espezinhando alguém. Então, realmente, o nosso ouvinte tem toda a razão em ter cuidado com isso, e não é recomendável que você induza a pessoa a se sentir humilhado, porque numa brincadeira pode ser interpretada de um jeito ou de outro. O próprio Deus falou de Jó no capítulo 1, ele disse que Jó fugia da aparência do mal. Uma brincadeira com duplo sentido sempre tem uma conotação de maldade ou de malignidade ou de maledicência. Essa é a verdade. Então, quando a gente trata com duplo sentido as coisas, isso não tem a ver com alegria e muito menos com uma postura certa. Nesse caso, esse homem de Deus que é 10 anos mais velho e que é tratado pelo outro como se fosse velho, na verdade ele é o correto da história. Por quê? Ele tem um exemplo a zelar, ele tem um testemunho a dar. Quando Jesus nos chama e disse isso aos seus discípulos e a nós outros, ele disse: vocês serão minhas testemunhas por onde quer que a gente passe. Então a gente precisa ter muito cuidado como a gente brinca, que tipo de coisa a gente se mete, com quem a gente fica conversando e que tipo de conversa a gente tem. Uma das coisas que trata de alegria, a alegria, ela tem a ver com o estado daquilo que se faz, não com que embora eu tenha começado aqui sorrindo, e obviamente a gente o fez de propósito, mas a alegria, ela tem muito mais a ver do que com o estado, com uma atitude daquilo que você faz na sua vida, do que com as risadas, que muitas vezes é fruto de uma enfermidade da alma, faz com que, entre aspas, sejamos alegres. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque o fato de você estar rindo sempre pode demonstrar desequilíbrio, e mesmo uma pessoa alegre não significa que vai rir toda hora. Então, muitas vezes, e esse é um dos significados de alegria, estado de viva satisfação. Deus tem prazer quando a gente se alegra nele. Agora, um ouvinte dizendo: JR, eu sou feliz de um jeito que nem mereço que tudo aquilo que meu Deus faz por mim, mas eu não consigo rir toda hora, e assim eu sou mal interpretada. Ouvinte, quem é que consegue rir toda hora? Ninguém consegue não, minha irmã. Então, assim, a não ser que seja uma coisa realmente assim, muito engraçada, aí você não tá rindo, sabe, mas não parece ser o caso. Ninguém é hiena pra ficar rindo o tempo inteiro, hein? É verdade. Hein? Rindo o tempo inteiro? O pessoal que falava, né? O crente tem que viver rindo. O negócio do tem que já é uma coisa complicada. Se tem que é porque não é. Quando é natural, ele acontece. Agora, rir o tempo inteiro, até parece que não é uma pessoa que consegue refletir sobre as circunstâncias graves da vida. A gente acaba percebendo a preocupação que muitos têm de se preocupar com o que o outro vai pensar acerca de si. Então, algumas pessoas acabam querendo agradar o outro, fazendo conforme o outro quer, em detrimento de ser o que realmente o é.
E aí, como o pastor Luciano estava falando aqui, muitas das vezes se torna até uma maquiagem para algumas pessoas que vivem sorrindo, para maquiar, que nem Facebook, né? Tá brigando lá, quebrando um negócio estreito, olha a selfie, aí todo mundo sorri. Acabou a selfie, aí volta a brigar. Aí acaba virando uma hipocrisia. Né? Aqui ouvindo dizer, eu sou uma pessoa muito angustiada e triste, eu gostaria de ser diferente, pois isso me atrapalha. Não consigo ser amorosa ou brincalhona e sei que minha filha sente falta disso em mim. Eu gostaria de mudar e ter essa alegria. Pergunto a vocês, é uma questão de temperamento, assim, é o jeito da pessoa. Há pessoas mais introspectivas, né? Você acha que ela está triste, mas ela não está triste. Sim, como tem pessoas que podem estar sorrindo e aparentemente estão sorridentes, mas não são alegres. Sim, é verdade que existem traços, né, da personalidade, do temperamento, que levam algumas pessoas a serem mais introspectivas, levam as pessoas a serem um pouco mais retidas nas suas emoções. Mas é preciso ver se essa permanente situação em que a pessoa está se sentindo triste, como ela disse, está sempre com dificuldades para expressar alegria, se não há no fundo algum problema ainda não resolvido. Porque se a pessoa está bem consigo mesmo, bem com a sua família, ela terá momentos em que sentirá prazer, sentirá alegria e vai expressar essa alegria através de gestos, sorriso e de várias outras manifestações que são aceitas e comuns para isso, né? Infelizmente, não dá para a gente ignorar às vezes o quadro atual que nós vivemos, onde parece que sorrir é proibido, por si só. Se alguém te pega rindo por alguma coisa diante de tantas desgraças, tristeza, más notícias, as pessoas já estranham. No caso, o que o pastor Gilton acabou de colocar aqui é muito interessante. Existem pessoas que se acostumam com a tristeza. Porque não conhecem o outro lado. Essa ouvinte ainda está falando, olha, minha filha sente falta. Então, se ela consegue identificar, eu acredito que ela possa fazer um tratamento, que ela possa lutar, que ela possa buscar essa recuperação e experimentar o outro lado, essa alegria realmente do Senhor. Porque existem pessoas que não se interessam por isso. Por quê? Primeiro, porque nunca experimentaram. Nem essa alegria do Senhor, nem uma alegria de se viver, uma satisfação plena de ter alguma coisa, de ter uma família, de ter um filho. Porque quando a pessoa é triste, eu acredito que a alegria plena é no Senhor. Mas existem tantas outras pessoas que não são cristãos que nos ajudam a entender um pouco do que é alegria, do que é ter satisfação na vida, no emprego, na família. Seria o caso até de, eventualmente, uma consideração mais técnica, né? Para ver se não há um nível, mesmo que seja leve, de depressão na pessoa. Ó, ouvinte dizendo, meu esposo se converteu, mas continua com a mesma brincadeira pesada e de mau gosto. Eu digo para ele não está dando exemplo de homem de Deus na vizinhança. Existem brincadeiras e brincadeiras, se é que você está me entendendo. Entendeu? Porque aí o negócio é complicado. Daniele, como é que vai você, Daniele? Bom dia. Bom dia. Deus te abençoe, menina. Como é que você tá, Daniele? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tá nervosa, Daniele? Não, também. E olha, é isso aí, tá com um sorrisão. Ô, Daniele, você diz que é uma pessoa brincalhona, não é isso? Muita coisa. E o pessoal entende bem, tem gente que reclama. Como é que você lida com isso? E aí você tem uma dúvida sobre a questão da reverência, é isso, Daniele? Isso, exatamente. O primeiro debatedor, ele externou esse entendimento, né? Ele falou que ele não vê mal em ser brincalhão ou ser alegre, desde que haja reverência. Agora, quando a pessoa se torna irreverente, aí já não seria legal, eu queria entender, porque se alguém vier me perguntar, eu não saberia o que dizer. Você é ou você não é. Eu entendi o que você falou. Entendeu? Agora nós estamos discutindo para ver qual dos dois que falou primeiro. Quem foi que falou isso? Foi Gilda que falou? Nenhum nem outro. Eu estava apontando aqui, Daniele. Eu falei, se foi o Paulo, não foi o Paulo. O Paulo falou, se foi o Luciano, Luciano não. Aí foi o Gilton. Ô Gilda, pastor Gilton, e aí? Falando com a nossa ouvinte, Daniele, pode falar com ela direto. Então, Daniele, que alegria estar com você. E eu acho que todos nós temos que ter diante do Senhor e diante das coisas do Senhor aquele respeito próprio que é das coisas que são sagradas. Então, quando nós estamos na presença do Senhor, é claro, nós podemos nos alegrar, podemos sorrir, mas há brincadeiras que se fazem, por exemplo, citando o nome de Deus, citando as coisas de Deus, ou até fazendo pouco caso das coisas de Deus, que aí se tornam irreverentes. Isto é,
demonstram um pouco caso ou desrespeito à santidade do nosso Deus. Então, em relação a isso, a reverência é o cuidado, é a prudência, é não termos essa facilidade de dispor das coisas de Deus. Tem muitos crentes que brincam até fazendo piadas com versículos bíblicos, com fatos bíblicos. Então a gente tem que ter esse cuidado e tem que ter esse respeito pelas coisas de Deus. E aí, Daniele, entendeu? Não, compreendi. Se a explicação está baseada nisso aí, então eu estou tranquila, porque eu também não sou a favor desse tipo de brincadeira. Isso aí, Daniele. O nome do Senhor. Isso aí eu tenho temor. É isso. Não, eu aí. brinco sim, mas brinco das coisas naturais. É claro. Sem palavras, sobrenatural, essas coisas não. Brinco não. Muito bem, Daniele. Você é brincalhona e muito inteligente. Que Deus te abençoe muito. Quer mandar um abraço para alguém, Daniele? Gostaria de mandar um abraço para minha família metodista. Sou da Igreja Metodista em Brasília. Gostaria de mandar um abraço para minha pastora, que ontem fez aniversário, pastora Ana Neide, e a todos os meus irmãos e congregados. Maravilha. Daniele, Deus te abençoe muito, tá bom? Obrigado pela sua audiência, um forte abraço a você. São 11h23, minha gente, 11h23, muitos irmãos aqui falando sobre alegria. JR, eu fui brincar com meu antigo pastor e acabei chamando ele de lixo. Eu não entendi. Como é que a pessoa brinca e sai lixo? Deve ser o dúbio, deve ser a palavra... Lixo? Me arrependi, pedi perdão e nunca mais brinquei com ninguém, diz aqui o ouvinte. É uma gíria? Foi alguma gíria? O pessoal, pastor Luciano, que é mais antigo. Já foi uma gíria essa palavra? Ei, fulano, tem um lixo, hein, irmão? Mas... Será que é isso? Eu não sei, sinceramente, eu acho que não... Deus me livre. Eu acredito que ele deve ter brincado com alguma coisa. Saiu assim, será? Duplo sentido. Pois é, eu estou perguntando se houve alguma gíria. Paulinho, você que é também Olha, antigão, mim, cara, eu nunca ouvi essa gíria, não. Mesmo se fosse uma gíria, foi de muito mau gosto. Eu nunca ouvi essa gíria. Eu também não. O ouvinte está aqui no digitando. Vai lá, ouvinte. Foi gíria? Isso era uma gíria? Ou saiu essa expressão assim sem querer? Ouvinte de Guadalupe, não conheço nenhuma passagem onde Jesus tenha rido, é isso? Será que não foi citado por causa das lutas e aflições que ele passava? Mas ele quer literalmente, é isso que ele quer. A gente tem várias bases bíblicas de expressão de alegria, e aí acredito que entende-se que lá havia sorriso. Olha, ele começou eu não posso citar agora, mas Jesus usou de ironia nos seus ensinos, usou até de momentos de sarcasmo. Então, acho que a gente precisa ler com mais atenção aí. Estava nas festas. Implícito, né? Tava porque... implícito. Não é bem assim. Vale a pena ressaltar, JR, é uma carta que é considerada a carta da alegria, que é a carta de Paulo aos Filipenses, é onde ele fala de alegria predominantemente. E aí alguns... Mesmo estando preso, né? Mesmo estando preso, e aí esse é o detalhe fortíssimo, porque aí no capítulo 1, o predominante é a alegria no sofrimento. Então ele vai deixar claro que as prisões deles contribuiu para que outros pudessem falar mais fervorosamente acerca de Cristo. Aí no capítulo 2, ele vai expressar alegria no servir. E aí a base bíblica é quando Jesus, ele simplesmente desce do seu trono de glória, não teve por usurpação ser igual a Deus, serviu na alegria, porque teve depois a exaltação. Aí no capítulo 3, a alegria vai ser voltada para o universo agora do crer. E aí ele vai ressaltar dentro desse contexto do capítulo 3, quando se prossegue para o alvo. Eu creio, independente do sofrimento que eu passo, com alegria no Senhor. E no capítulo 4, que é muito conhecido, é o versículo 4, regozijai-vos sempre no Senhor, e a alegria no contribuir. E aí ele vai dizer que ele sabe estar abatido, que ele sabe padecer necessidades, porque ele pode todas as coisas naquele que o fortalece. Ou seja, a alegria do Senhor, aí vai para Neemias 8:10, a nossa força. O Helder aqui dizendo, as crianças amavam ficar perto de Jesus. Vocês já viram criança gostar de ficar perto de gente chata, mal-humorada, carrancuda? Vale a reflexão, diz aqui o nosso ouvinte Helder. Aqui eu agradeço pelo carinho da sua audiência. Muito obrigado, ouvinte, pela sua opinião. Outro ouvinte aqui dizendo o seguinte: JR, para mim a alegria do cristão, a minha, por exemplo, eu baseio no otimismo. A minha fé, ela caminha de mãos dadas com palavras e atos de esperança, sempre na visão do melhor lado das situações, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Outro ouvinte: amo sorrir, mas o meu marido é sério e vive implicando, dizendo que eu não preciso ser assim o tempo todo. Só que além de eu rir, eu amo ver as pessoas sorrirem. Mas aí tem que entrar no acordo, né? Porque, ouvinte, vai que o teu marido acha que você está exagerando. Verdade. Não é isso? Porque você pode achar que está tudo bem. Criada dentro do ambiente, onde a cultura do riso é comum,
Mas teu marido pode achar que você tá risonha demais, né? Tem um tio que dizia, tá rindo igual um paraquedas, entendeu? Então a pessoa às vezes tem que chegar e dar uma, né, equilibrada, hein, reverendo Paulo? O que o senhor acha? Nessa próprio exemplo que você citou agora dessa ouvinte em relação ao casamento, mas olhando assim de forma geral, como há um policiamento rígido em relação ao comportamento alheio. Como a gente tenta, as pessoas gastam muito mais tempo achando o que a outra tem que fazer e como a outra tem que se comportar e de que forma o outro tem que expressar a sua alegria, do que ela mesma buscar felicidade para si mesma. Entendi. Então, a gente, isso é patológico. A gente perde tempo analisando, perde tempo julgando, e quando a alegria está aí, Deus nos deu uma vida, Deus nos deu saúde, Deus nos deu um trabalho, para a gente poder construir, sabe, pensar, sabe, e ser feliz, em detrimento das situações. O JR, vale a pena ressaltar que para o casamento é muito válido que o casal tenha entre si esse código. Eu com o maridão que está aqui, maridão quando brinca demais, ainda mais com a irmã. Maridão falei, mesmo, irmã, maridão, vigia na terra dos viventes, não brinca tanto assim, maridão, vamos lá. Então eu acho que o cônjuge, eles podem ter esse código entre si para vigilância mesmo, para fugir da... Então brincou demais. Até por preservação. Pode não ser nada grave, mas o outro pode achar que está exagerando. Há uma frase que diz, olha, eu sou responsável pelo que eu digo e não pelo que você entende. Em contrapartida, para nós que somos cristãos, temos que ter sim a preocupação não só com o que dizemos, mas a preocupação como é que o outro está entendendo isso. Ainda que você não tenha controle sobre o que o outro pensa. Exatamente. Então, é a sua nosso parte do processo. É falar de uma forma tão clara ou brincar de uma maneira comedida, com reverência, de forma que você não tenha nenhuma má interpretação. Aqui o ouvinte está contando aí como é que foi o negócio do lixo, que eu fiquei curioso para saber. Pode continuar respondendo aí, ouvinte, que eu estou acompanhando aqui. O ouvinte dizendo, eu fui tirar o pastor do carro, ele estava no carro, né? Aí, não sei se foi abrir a porta, tal, alguma coisa assim, e ela acabou dizendo assim, vamos descarregar o lixinho. Ah, meu Deus. Foi isso aí que ela falou. Ela falou assim, mas eu me arrependo, era uma gíria usada pelos jovens da época. E eu perguntei, que época é essa? O ouvinte, responde rapidinho, ouvinte, só para eu poder dizer aqui, mais ou menos para os nossos ouvintes, que existem gírias que são localizadas, eventualmente no bairro, numa igreja, tinha esse tipo, mas eu acho que sim, não foi sua intenção, criou uma dificuldade, pediu perdão, reconheceu o erro, sabe, não precisa ficar travada o resto da vida, né? A vida inteira. Existem momentos que nós nos expressamos de uma forma infeliz. É verdade. Aconteceu. Existem vários momentos. Em vários momentos. Vamos dar exemplos? Não, não é melhor não. O tal do ato falho é terrível, né? Você acaba dizendo exatamente aquilo que você nunca pensou que iria dizer, mas disse. Pra mim o pior, é porque tem músicas agora. Ficar não, tem curioso, música, hein? não, pior, eu vou até citar um exemplo. Olha aí. Não vou assim. Escuta. Outrora. Não, agora tem. Lembrei. Meu Deus, outrora. Escuta, tem músicas agora de duplo sentido mundanas que muitas das vezes você já usava algumas expressões. E aí quando você tá pregando e usa uma expressão, parece que a juventude já associa a segunda parte. Exemplo básico, eu vou falar, o ouvinte vai situar. Por exemplo, eu sempre usei a expressão tranquilo. Favorável. Todo mundo pegou. Aí você fala assim, olha, vai não sei o que, mas vai ficar tranquilo. Não, mas o que é essa outra parte? Não me faça negócio desse. Não, outra que eu falei. Não, e aí ministrando você fala. Tô tranquilo, acho que eu entendi, tô tranquilo. Aí deveria parar aí fica favorável. Mas o que é isso? É uma música? É um hino? É uma música secular. É do nosso cenário? É do inário evangélico? Com ritual? No meio das antífonas, não? Do novo cântico? Não, serpente eu fui falar. Aí a serpente e tal, malandramente. Acabou. Aí quem ouve música mundana fala, eu falei, meu Deus do céu, tá complicado. Não posso ajudar, não faço a mínima ideia. Então, graças a Deus, pastor, graças a Deus. Vou parar por aqui, hein? Vamos mudar o assunto do debate, hein? Isso é dar aula para adolescente. Ouvinte dizendo, olha, isso aconteceu há 15 anos. Então, há 15 anos, diz a ouvinte que existia essa gíria do lixinho. Aí, lixinho. Fala aí, lixinho. Pegar o lixinho ali. Deve ser isso, né? Pelo que eu tô entendendo, e eu tô dando um tom de voz aqui que, não sei, né? Descarregar o lixinho, meu Deus do céu. Mas a ouvinte segue em frente. Verdade, não fala mais. Sem muda isso. Conversa com ele. Não pode ficar travado a vida inteira. De repente você é uma pessoa tão alegre
e que acaba ficando entristecido por causa de uma coisa que aconteceu há 15 anos. Verdade. Isso. Ela precisa se apropriar do perdão que Deus já deu para ela e passar a viver em função desse perdão que ela já tem. Ela precisa perdoar a si mesmo e dizer, aconteceu, já me arrependi, já me consertei, vida que segue, porque Deus me fez nova. Eu vou até pedir aos nossos ouvintes que encaminhem para cá algumas histórias. Por exemplo, um deles já encaminhou aqui, JR, outro dia lá na igreja, na cantina, né? Era pastel, certo? Aí o pastor encomendou um pastel. E a irmã gritou, pastor, pastel, pastor, pastel. Porque eu até entendi a irmã, entendeu? Porque se fosse empada, é pastor empada, pastor broa, entendeu? Não é isso? Pastor, porque tá falando o nome da pessoa que solicitou. Se fosse Antônio pastel, não é isso? Pastor, vírgula, pastel. Né? Porque não tem como, né? É palavra, enfim. Daí, diz o ouvinte, foi riso para todos os lá. Mas o pastel era bom, pelo menos, ouvinte. Pastel de carne, aquele pastel gostoso. Bom, vida que segue, vamos pra lá. 11h33 no Rio. Fim de semana, um site que fala diretamente para homens publicou uma matéria sobre ansiedade. O texto aponta que até certo ponto a ansiedade pode ser considerada normal, já que faz parte da vida de todo homem, independente de época e cultura, mas fez um destaque interessante. Nos homens, a ansiedade pode ser ainda mais forte, já que sofrem mais com as pressões e cobranças tanto no trabalho como em casa. Você concorda com o destaque da matéria de que os homens sofrem mais de ansiedade porque são mais cobrados que as mulheres? Você se considera uma pessoa ansiosa? A Bíblia nos orienta em Filipenses 4 que não devemos andar ansiosos por nada. Mas como viver esse ensinamento na prática? Eu quero ouvir os nossos debatedores, inicialmente ouvindo a nossa menina da mesa de hoje sobre esse assunto. Pastora Carla, na sua opinião, de fato, os homens estão sendo mais pressionados que as mulheres e por isso, em decorrência disso, estão mais ansiosos? Tem duas vertentes que vale a pena ressaltar. Primeira, eu acredito que não. Ou seja, hoje em dia, infelizmente, as mulheres acabaram abarcando muitos papéis. Então, se outrora o homem tinha acesso a um papel pré-estabelecido e a mulher também, hoje em dia acabou se fundindo. Muitas mulheres fazem papéis de serem as provedoras de suas casas, mães solteiras, às vezes não casadas, enfim, muitas configurações familiares. Mas por outro lado, e aí eu acho mais interessante, é que a mulherada, embora tenha uma pressão muito grande, mulher fala, gente. Mulher fala. E homens não têm o hábito de falar que a mulher tem. Então, se a mulher tá ansiosa, ela liga pra amiga, conversa com alguém, mas ela fala as 10 mil palavras que ela puder falar, né, Marcelo? Vou falar. E aí a ansiedade vai diminuindo. Tem várias formas de a gente trazer essa ansiedade expelida. Então, a melhor forma de diminuir a ansiedade é falando. Não é que é uma das, né? Uma das. Mas, e a outra é comer, mas ninguém quer comer, né? Não, comer não, porque aí isso vai reverberar no corpo, a gente não quer. Isso não é de Deus, não. Comer demasiadamente não é de Deus, não. Mas os homens acabam não tendo o hábito de falar como a mulher fala. Então, eu acredito que eles seguram mais. E por segurar mais, essa ansiedade acaba afetando com mais ferozmente. Então, no caso da mulher, para aquela que não conseguir falar, por isso que é bom você ter uma amizade, uma amiga. Mas o assunto é homem. Fala. Eu sei, eu tô só discordando que na verdade é a forma de descarregar. Mas tá ansiosa para falar sobre esse assunto. Aqui, ó, falando. Vamos lá, pastores, e aí? Concordo com a pesquisa? Eu tô dizendo, eu disse aqui na abertura que para mim isso é um fato novo. Eu sempre achei que as mulheres lidam mais com a questão da ansiedade, até um ouvinte dizendo, JR, eu tô no culto, eu paro de prestar atenção no culto, porque eu tô ansiosa, e o que eu vou fazer depois do culto?
Então, tem cabelo pra fazer, tem unha pra fazer, tem tudo pra fazer, muita coisa pra filho pra cuidar, é o peso, é isso, é aquilo outro, aqueles dias da mulher, é muita informação pra mulher lidar. Na verdade, quem trouxe esses dados todos, já há algum tempo atrás, foi a OMS, né? A Organização Mundial de Saúde. As doenças que estão afetando toda a humanidade, sobretudo os homens, nesses últimos tempos, por causa da ansiedade, da depressão, da angústia profunda. Eu acredito que é nesse sentido que está vindo, porque os homens, de fato, estão carregando um fardo muito difícil, até por não se abrirem e ficarem mais aprisionados, porque as famílias estão enfrentando crise, o desemprego está difícil. Isso não é só no Brasil. As coisas estão muito complicadas no mundo inteiro. Então, acredito que é nesse sentido que a matéria está tratando, entendeu? É aqui eu ouvi dizendo, tadinho dos homens, hein, JR, tadinho. Faz favor, né, JR? A mulher sofre muito mais pressão em qualquer área do que os homens. Estamos sempre sendo cobradas e nos cobrando a todo instante. É o que diz a nossa ouvinte. Eu não sou mais a única da eu tô concordando com você, ouvinte. Eu acho que as mulheres são bem mais ansiosas. Eu não tenho aqui acesso, pelo menos que eu saiba, a nenhuma estatística que dê essa informação, né? Agora, me parece que o nível de ansiedade geral está aumentando, tanto para homens como para mulheres. Especialmente porque as certezas que existiam até bem pouco tempo atrás, elas já não existem mais na vida em sociedade. Até mesmo empregos tidos como estáveis hoje, a gente está, ontem, por exemplo, em manchete dos jornais, que a falência dos governos estaduais está levando estados a demitir funcionários públicos que a lei permite, em caso de situação de extrema necessidade, até a demissão de funcionários tidos como estáveis. Então, essa falta de estabilidade geral no mundo está fazendo com que o nível de ansiedade cresça, afetando a homens e afetando a mulheres. 11:39 agora, ouvinte dizendo, JR, acho que a minha sogra está sempre ansiosa, pois ela fala até quando está dormindo. É um fenômeno, reverendo Paulo. Tá aliviando, tá aliviando. Ela deve trabalhar muito. A Bíblia diz que diz muito trabalho vem os sonhos, então eu quero me compadecer com essa sogra. Tá de graça, tá? Minha mãe tá na glória. Para de zoar, minha mãe tá na glória. Olha só, tá vendo? Uma brincadeira, isso aí, tá vendo? A brincadeira de mau gosto. Sem graça. Ainda bem que eu sou crente de verdade, senão eu ia ficar aguadinho agora. Não tem esse negócio. Não ia ficar aguardando. Não tem como o pastor se adivinhar, né, tadinho? Né? Ainda bem que não tem que falar, Jota, não tem que falar. Vai lá, pastor Paulo, tá com a palavra, hein, pastor Paulo? A palavra tá comigo. Vamos olhar um pouco aqui, então, no microfone. Eu acredito que são responsabilidades diferentes. E o homem tem a responsabilidade de prover a casa, como a mulher também está provendo. Mas quando isso até lhe é tirado, como o pastor Gilton falou aqui, a questão do emprego, saber o que vai ser o dia de amanhã, as pessoas perderem aquilo que é básico, né? Nem aquilo que está sobrando, não, o que é básico, isso causa transtorno, isso causa ansiedade, e aí a gente realmente tem que voltar para a palavra do Senhor, quando ela diz que não andeis ansiosos por coisa alguma, a gente procurar realmente descansar em Deus, procurar, sabe, relaxar, saber que a nossa vida está na mão do Senhor, porque os problemas são muitos, e a gente poderia falar aqui 1001 deles, mas a nossa alegria e a nossa ansiedade a gente precisa colocar na mão do Senhor, porque Ele ainda cuida de nós. Olha aqui um ouvinte compartilhando, JR, nós mulheres somos cobradas em tudo, tem que ser mãe, tem que trabalhar, ainda tem que ter o corpinho em dia. Nós temos muitas preocupações com tudo, mas peraí, homem também não tem esse negócio não? Cobrado, ser pai, trabalhar, ter o corpinho em dia. Não, a pressão acaba vindo sobre a mulher, vai, JR. Ué, tô perguntando, tô afirmando. Eu tô afirmando aqui. A única menina da mesa, a responsabilidade tá ansiosa, hein? Olha aqui, ó, JR. Eu confesso que me bate o desânimo, diz aqui o ouvinte, JR já foi a psicóloga, depois ela disse que eu tenho uma ansiedade além do normal. A psicóloga disse, hein? Isso estava me deixando depressiva, entendeu? A minha casa está em obra há 8 anos, é casa em obra, ouvinte, ninguém aguenta, minha irmã. Ninguém aguenta, 8 anos de obra, é muita obra nessa casa, é um castelo. Entendeu? Isso é um castelo. Vejo minha filha crescendo, eu não consigo dar um conforto que ela precisa. Isso é complicado. Você olha para homens e mulheres, realmente, gente, morar numa casa em obra, que sua casa não está arrumada nunca, não chega num ponto, aquele cheiro de tijolo o tempo inteiro, a casa não pinta, aí chove dentro, chove do lado de fora, venta ali, venta cá, a criança cresce. Realmente, a nossa ouvinte tem razões
para estar ansiosa. Mas a questão da ansiedade é quando ela vem sem razão específica. E a pessoa vai criando, né? Vai criando alguma coisa. A casa tá pronta, mas como é que vai ser a outra casa? Eu tenho que aumentar essa casa. Aí fica aquela coisa, né? Quando termina, já quer trocar os olheiros de baixo. Em geral, o que ajuda uma obra é o planejamento. Em geral. Porque se não planejar, você não sabe como é. A não ser que você tenha planejado e não tenha o recurso suficiente para isso. Mas até nisso o planejamento ajuda. Sabe? Olha, não vou ter recurso para terminar isso, vou terminar só no mês tal. E aí já tem uma coisa que vale a pena falar, talvez esse excesso até de obra, não sei, ao longo desses anos, talvez isso tenha sido até um refúgio para ela. Não, fato. A Bíblia vai dizer que para cada dia baixa o seu próprio mal. O grande problema é quando a gente acaba antecipando esse mal. A crise provoca isso também, né? Porque você não sabe mais o dia de amanhã, só em Cristo mesmo. Me parece que a grande questão no lidar com a ansiedade é para onde você está direcionando o seu foco. À medida em que você amplia a sua perspectiva e olha as coisas de uma forma mais abrangente, vendo, por exemplo, as coisas daqui a um tempo maior, ou vendo as coisas a partir da ação de Deus na sua vida, na história da sua vida, ou até na história da vida da sua igreja, das pessoas que estão próximas, à medida que você amplia, você começa a perceber o cuidado de Deus e descansa nesse cuidado. Olha, JR, eu falo tanto. Eu falo tanto. Tanto, que tem horas que até eu me espanto. Para de implicar com a pastora, JR. Já pedi ajuda de Deus, JR. Eu fico muito triste. JR, isso me atrapalha, eu sou super ansiosa, eu tenho minha opinião. Ando chorando à toa, eu não sei o que é isso. Vai do falar pra... É ansiedade, né? Me ajude, ela pergunta, tenho que procurar um médico? Ô JR, mas a gente também não pode desprezar que a mulher passa por ciclos mensais que a deixa de fato com uma mudança hormonal. Então há momentos realmente, eu ouvi um pregador, ele dizia, são 7 dias da mulher que ela tá uma leite maravilhosa, aí os próximos 7 dias ela tá um monstro, calorosa, aí os próximos 7 dias ela tá estranha, parece que a sogra vem morar em casa, enfim, a mulher passa. Mas a ouvinte está dizendo aqui, é então, permanente, ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá respondendo. Tá dizendo assim, JR, o meu ciclo é todo dia então. Ô Jesus, tem ela precisa de ajuda. Gente, isso é uma coisa horrorosa, diz aqui o ouvinte. Questão. Ela pode estar com distúrbio hormonal, uma série de coisas. Qual a idade dela? Vamos perguntar, ouvinte, qual é a sua idade? Ela está acompanhando aqui, vai responder a gente. Ou também, se ela... Já deu a idade, 35. Está passando por uma fase de perda. É uma fase de perda, ouvinte? Mas é um quadro... Não é fase de perda. Então... Está satisfeita no âmbito profissional, sentimental, precisa um caso de ajuda. Profissionalmente você está bem, ouvinte? A consulta é ao vivo aqui, peraí. Ela precisa ir no médico, precisa porque ela está chorando à toa. E aí direto. Eu estou estudando. Eu não, ela. Então, eu acredito eu também, que ela mas ela que está respondendo. A ajuda é bem-vinda sim, porque para ter uma análise mais completa. Está estudando radiologia. Precisa conversar com um técnico, um psicólogo. De radiologia? Um psicólogo que possa direcionar, orientá-la. Porque ela pode ser que ela precise até de um atendimento mais técnico ainda, ou mais profissional ainda, como um médico, um psiquiatra. E será útil para a vida dela. Ô, ouvinte, deixa eu dizer para você o seguinte, querida irmã, você é normal. Você é normal. Toda pessoa normal precisa de apoio médico. Toda pessoa normal precisa. Só quem se acha anormal que diz que não precisa. Então, procurar um médico para poder ver se tem alguma coisa do ponto de vista hormonal, aí um desequilíbrio, porque isso tudo é ajuste, ouvinte. Isso tudo é ajuste, entendeu? Procura, peça orientação para ajustar e você tocar a sua vida. Você é muito jovem, está estudando, é casada, tem muita coisa para viver pela frente. Então, vamos para frente, entendeu? Busca ajuda. Acho que a gente tem que ter a oportunidade que Deus nos dá de pedir ajuda. E se existe essas oportunidades aí com os técnicos, os médicos, isso com certeza vai ser muito bom para você. É o que está à nossa mão, né? Ao nosso alcance. Vamos fazer a nossa parte. Conquistou meu coração. 93 FM. Olha aqui. O
Um jovem tentou usar a mais desgastada desculpa para faltar ao trabalho após curtir uma festa na noite anterior, mas passou vergonha na frente do chefe, que descobriu a mentira através do Snapchat. Quando mandou o ouvinte, Snapchat é uma rede social, tem foto, enfim, depois apaga, depois não sei quantas horas? 2 dias, é isso? Vê pra mim. Hein? Vê pra mim, o que é? Alguém sabe aqui? A pessoa que determina quanto tempo que ela paga então, o vídeo, pois é, né? mas ela vai, tem lá um acordo ali pra, enfim, ok? Aí o chefe descobriu a mentira. Quando mandou uma mensagem dizendo que estava doente, o camarada viu o seu superior responder com uma foto que ele havia tirado na noite anterior. Esse chefe também, o chefe desmascarou o Dani. É o que, Marcelo? Ele era amigo da mulher que estava com ele. Pois é, o chefe era amigo da mulher que estava com o funcionário, é isso? Isso, ela que postou. E quem mandou a foto foi ela que mandou pro chefe? Ela que postou. Ela postou e o chefe viu. É isso? Ainda assim, o empregado tentou uma reação inesperada, dizendo, mas esse não sou eu. Esse não sou eu, cara de pau, né? Meu pai. O camarada, chefe, que notícia boa, tô procurando meu irmão gêmeo há anos. Nós somos separados da maternidade. Olha só, não é pra tô dando ideia não, hein? É pra não cair nessa, hein? Pelo amor de Deus. É claro que isso não convenceu, né? Você conhece alguém que inventa um monte de desculpas e mentiras para não ir trabalhar? Você já desmascarou alguém em alguma mentira? Como deve se comportar o cristão em casos como este? Eu pergunto a você, ouvinte amado. Gente, a vigília foi maravilhosa, mas ela foi a noite inteira. Não teve nem um intervalo para uma sonequinha. Eu tô muito cansado. Eu não tô querendo trabalhar não, e eu tenho uma razão assim, sabe, espiritual para isso. Jesus amado. Entendeu? Então, estão entendendo? O cara foi pra festa, o crente vai para outro canto. É verdade. De um jeito ou de outro, a desculpa é aceitável, queridos companheiros? Vamos lá, o Snapchat é 24 horas, viu? Bora. Eu venho falar aquele ditado que nossa vovozinha já dizia, que a mentira tem perna curta. Olha aí. E nunca é bom mentir. Se é um crente que está na vigília, a prioridade dele é o trabalho. Mas essas pessoas, geralmente, eu acredito que isso aí seja a ponta do iceberg. Porque pessoas que mentem assim começaram cedo. De repente uma mentirinha deu certo, ele falou a outra, e daqui a pouco ele vê a própria mentira que ele vai falando vai se tornando uma verdade na vida dele, ainda que ele seja uma mentira. Então, isso é patológico, né? Como aquele sociopata, um drogado que fica o tempo todo querendo, mentindo para poder preencher o seu ego, preencher o seu desejo, preencher. Então, isso vai aumentando. Então, ele precisa de tratamento, precisa repensar. Se é um cristão, é um péssimo testemunho. Pior ainda. E ele tem que trabalhar. Se o reverendo Paulo citou a vovó, eu vou citar aqui um ditado adolescente. Eles dizem, se não sabe brincar, não desce pro play. Então, se você não aguenta a vigília, varão, então não vai, uai. Se tu voa, tem que aguentar e saber que você vai trabalhar. Não pode mentir, né, gente? Não pode mentir, né? Não pode. E tem que se propor planejamento. Você falou, peraí, eu vou pra vigília, vou ter que sair de lá um pouco mais cedo, porque eu tenho que trabalhar no dia seguinte. Ou eu vou pra festa, mas eu tenho compromisso, então não dá pra mentir depois e achar que vai ser ainda cobertado. E é descoberto da pior maneira possível. Não há nada de oculto que não seja revelado. Uma hora vem à tona. E é interessante, JR, que a mentira tem um custo pessoal muito alto, porque desagrega a personalidade da pessoa que mente com frequência, e tem um custo social também muito alto, porque faz com que surjam controles para que se previnam ou se evitem as consequências da mentira. Então nós, por exemplo, vivemos num país onde o custo da burocracia é extraordinário, é estratosférico, porque é comum a mentira entre nós. Então tem todo esse lado que a gente nem sempre se dá conta, mas a mentira não tem nada de inocente, não tem nada de mentirinha, é uma coisa do diabo, como diz a própria palavra de Deus. Além de você ficar mal visto, né? Porque ficou mal visto com o patrão, não sei se o patrão mandou ele embora ou não, mas ele podia simplesmente ter faltado e acabou. O que não, hein? Não mandou embora, não? Não mandou embora? Botou pra fazer as coisas mais chatas. Esse patrão é um torturador, esse homem aí, hein? JR, eu conheço uma pessoa que bateu com um soquete de feijão na mão pra mão inchar e não ter que trabalhar. Jesus. Olha, eu conheço a história, um camarada me contou isso.
Ele tinha 6 dedinhos no pé. Entendeu? Aí tinha um jogo da seleção brasileira que ele queria assistir e você, só tem um jeito. Aí ele foi de manhã, em vez de tá falando, arrancou o sexto dedo, que tinha que sair um dia ou outro, arrancou o sexto dedo. Quando ele chegou no trabalho dele com o pé enfaixado, a empresa estava fechada e um cartaz. Por ocasião do jogo do Brasil, hoje não haverá expediente. Eu ouvi essa história há muitos anos. Incrível ver essa história em São Paulo. Eu fiquei impressionado com isso. Já pensou? A pessoa bater na mão com soquete de feijão na mão pra mão inchar e chegar com a mão inchada no trabalho. As pessoas são criativas na mentira. Eu estava dentro de um banco, vi uma irmã de uma igreja, que eu não vou dizer, claro, ela entrou mancando e foi pra uma fila. Eu falei, aquela irmã não é doente. Eu pensando. Aí daqui a pouco eu olhando, ela assim, foi entrando como se fosse, né? E saiu do banco com a maior cara de pau. Eu falei, meu Deus, onde é que eu tô, né? Eu conheço a irmã, eu sei que ela não é assim. É prima, né, irmã? Não é prima. Um ouvinte dizendo, JR, eu tinha um amigo que toda segunda-feira ele trazia uma chapa de raio-x. Aí, ouvinte estudando radiologia, olha aí. Um assunto puxa o outro, né, ouvinte? E dizia que estava com pneumonia. Só que ele era amigo do diretor de um grande hospital da Zona Oeste do Rio. Quando faziam a reunião do colegiado, entendeu? Aí ele mostrava as chapas de raio-x com as mesmas numerações. Então ele levava. Meu Deus do céu. Mas hoje em dia, JR, não tem mais como esconder nada, né? Houve uma reportagem, até essa era digital faz com que a pessoa saiba onde você tá, você nem sabe que tá sendo filmado. Teve algo, foi até uma reportagem de ontem, pedofilia, foi descoberto por onde se acessava para ter acesso a arquivos pedófilos. Então a pessoa que pensava estar impune, na verdade, foi presa em flagrante porque não tinha como negar. Eu conheço pessoas que colocam desodorante no olho para não trabalhar, para falar que é conjuntivite. Ideia, só para ficar cega. A pessoa pode perder a visão, pelo amor de Deus. Olha, agora entrou aqui, ó. Tem um festival agora aqui, hein? JR, minha amiga colocou pimenta no olho para forjar conjuntivite. Ouvinte, pelo amor de Deus, para ela não ir no plantão. Pois é. Que é isso, gente? Eu trabalho no RH e às segundas-feiras o que aparece de atestado falso não é brincadeira. Já estou ficando perita em descobrir esse tipo de documento falso, diz aqui ao nosso ouvinte. Meu Deus do céu, o que é isso? Outro ouvinte aqui, tem um monte, hein? Não vai dar para ler todo mundo. No hospital vi 2 mulheres arrumando confusão e mentindo para entrar. Quando subi, as vi no quarto orando. Eram cristãs. Tinham arrumado uma confusão para poder entrar. Não adiantou nada. Oh, meu Deus do céu, JR, eu já vi um amigo... Não. Você tá de brincadeira, ouvinte? Ele fez isso? Conta pra gente, JR. Eu não acredito. Agora os ouvintes também querem ouvir. Eu tô impressionado. Já vi um amigo. Você viu, ouvinte? Você viu? Aí, pastor Luciano, como é que não fica essa pessoa? Já vi um amigo jogar um paralelepípedo no pé pra não ir trabalhar. Pegou uns dias de casa. O nosso chefe veio correndo atrás da pipa. Ei, ouvinte. Já vi uma pessoa jogar ele trabalhava comigo, diz aqui o ouvinte, para não ir trabalhar. Não. Essa aqui não. Amigo deu um tiro na mão no quartel. Que isso? Foi descoberto e foi expulso. Aí também é demais, hein, gente? Hein? Pra aposentadoria? Não há limite, né? Conheci alguém que colocava soda cáustica na perna para ir à perícia. Olha, eu vou até parar de ler, porque eu tô impressionado. Tá me dando enjoo. Não é possível que tenha tanta gente apresentando histórias como essa, que eu ouvi dizer, meu esposo mentiu e pegou um atestado de 4 dias. E hoje, quando ele chegou para trabalhar, o chefe dele não deixou pegar no trabalho e agora ele está com medo de perder o emprego. Tem que ter medo mesmo. Porque afinal de contas a situação é grave. Olha aqui, na verdade, uma pessoa na família que sempre inventa que o patrão não paga, ele diz para a esposa, olha só, diz para a esposa que o patrão não pagou. O patrão não pagou, meu Deus do céu. JR, esse debate tá demais, hein? Tô rindo muito aqui, dá desculpas para não trabalhar, é surreal.
É isso mesmo, a palavra é boa. É surreal o tipo de palavras ou de desculpas que nós estamos ouvindo aqui, que outras pessoas que nunca nos ouviram deram, porque os nossos ouvintes não fazem isso, é claro que não, é evidente que não. Agora, o que vocês acham, hein? Uma pessoa recorre a um santo para alcançar o milagre, entendeu? E o milagre acontece. Quando aquilo que a pessoa pediu para acontecer acontece, a pergunta é: quem curou? Foi o santo ou foi Deus? Eu quero saber a sua opinião, mas nós vamos discutir esse assunto até amanhã no nosso debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos debatedores, obrigado aqui a Marcela. Nós vamos orar, vamos agradecendo aqui ao nosso Deus e Pai, pedindo ao pastor Luciano para orar conosco, apresentando os temas de hoje diante de Deus em oração. Vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, vamos orar pela cidade, pelos projetos que todos nós estamos envolvidos, orando pela igreja de Jesus Cristo. Vamos orar uns pelos outros, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, queremos te apresentar todos esses casos que tratamos hoje aqui no debate, que o Senhor possa abençoar, curar, restaurar, levantar essas pessoas, que o Senhor possa tomar os enlutados, os encarcerados, os enfermos, visitando com cura. Manifesta a tua glória, a tua graça, teu poder. Senhor, abençoa essa rádio, abençoa cada ouvinte. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.